Fala, gurizada, beleza? Mr. Anderson na área. Vamos fazer análise hoje de Bitcoin, total 1, 2 e 3, orders. E as altcoins vamos deixar para um próximo vídeo. A gente vai fazer uma análise bem aprofundada de gráfico semanal, diário e de 4 horas no Bitcoin. E vamos ver para onde que o mercado está indo, né? Vamos lá, tocar a ficha e vem de vinheta, vamos embora. Gurizada, tudo tranquilo? Vamos lá de análise hoje de Bitcoin, tá? Canalzinho semanal aqui sendo respeitado já médio e longo prazo. A gente está basicamente aí entrando dentro da zona aqui que eu comentei, onde poderia ser o possível topo do Bitcoin, mas irei fazer uma correção hoje e talvez tenhamos pela primeira vez alguma coisa diferente nesse ciclo. E pelo que eu tenho visto algumas outras métricas, talvez tenhamos um ciclo estendido além de novembro, tá? Talvez aí ele se estenda até março. Até março. E assim, talvez, né? Eu não estou cravando nada aqui, não estou dizendo que vai acontecer, porque, ao meu ver, o ciclo tem um tempo para começar. Tudo tem um começo, meio e fim, né? Então, assim, tipo, se a gente for com um gráfico passando novembro ali, a gente vai ter uma alteração no resto do ciclo, né? Alguns falam em ciclo estendido e outros falam em super ciclo, né? Eu não acredito que nós tenhamos um super ciclo. Eu acho que a gente pode ter um ciclo estendido, que ele pode vir a acontecer aqui entre a zona de janeiro até março, tá? Então provavelmente o topo venha se estender aqui e ele talvez chegue aqui nesses patamares aqui entre 225 a... Vamos colocar aí talvez até uns 250, 230 mil dólares. Tá? É que se ele furar esse canal aqui, ele talvez venha buscar o meu alvo lá, em outros gráficos que eu já mostrei, nos 280 a 300 mil dólares, tá? Agora, com essa extensão de tempo aqui, eu acredito que talvez tenhamos ido até lá. Já foi confirmado o corte da taxa de juros, tá? A gente vai ter corte da taxa de juros, eu só não sei ainda se vão ser 1, 2 ou 3 cortes até o fim do ano, tá? E provavelmente em 2026 a gente tenha ainda bull market acontecendo dentro desse período aqui que eu estou apontando, tá? Talvez com essa extensão do ciclo aqui, a gente tenha um bear market um pouco mais curto. E eu acho que a faixa de correção do bear market talvez fique na zona aqui entre 110 mil dólares e 70 mil dólares, tá? Porque geralmente a gente tem uma correção aí, se a gente colocar aqui no topinho do canal, tá? 248 mil dólares. Geralmente a gente tem as correções no Bitcoin aí, a última foi em 76%, tá? Talvez a correção desse ciclo seja menor, entre 70%, 65%, 60%, que vai mais ou menos coincidir com esse topo aqui, tá? Isso se ele atingir esse alvo, né? Se ele atingir esse alvo de 250 mil. Se ele for um pouquinho mais acima, provavelmente a gente fique na correção dentro desse parâmetro aqui, tá? Entre 70 mil dólares e 110 mil dólares, que seria esse topo. O que eu tô vendo aqui também, tá? Deixa eu mostrar aqui bandas de Bollinger. A gente corrigiu no meio da banda, né? E voltou a subir. Média móvel de 20 períodos aqui da banda de Bollinger. A gente está tendo estreitamento dessas bandas, então basicamente vai chegar o fim dessa correção e a gente vai ver um alargamento dessas bandas, só que aí que tá, né? A gente não sabe se vai ser para cima ou para baixo. Pode ser que ele venha, faça um topinho aqui e devolva toda a queda entrando no bear market já depois de fazer um topo, tá? Um topo mais alto aqui, um 130, 150, não sei até onde ele vai, mas pode ser que ele faça uma extensão aqui e desabe. A gente não tem como saber até passar novembro ali, tá? Assim que passar, dia 17 de novembro, ele continuar subindo, vocês já sabem, a extensão do ciclo vai se dar provavelmente aqui, a formação de topo, tá? Nessa zona entre fevereiro e março. Janeiro e março, na verdade. A bandas de Bollinger no diário também, a gente está encontrando aqui uma resistência, tá? E se a gente for traçar também aqui a Fibonacci, olha que curioso. Se a gente traçar aqui desse topo até esse fundo, temos o teste dela já no 50 de Fibonacci, né? Então, 50 de Fibo, mais a banda de Bollinger já confirma que isso aqui é um topo, tá? Agora, o que ele vai fazer? Se vier corrigir nessa zona aqui, ele faz um pullback e volta a subir, né? E a próxima resistência que a gente vai ter aqui no 117 mil dólares, que é essa zona aqui também de Fibo de 61, né? O que ele não pode fazer é perder esse fundo, e nem nesse fundo aqui, porque aí ele vai vir buscar esse outro fundo aqui, tá? Fazendo a formação de talvez um W e fundo duplo e talvez voltando a subir. Se perder esse fundo, a gente tem os próximos suportes ali para buscar
entre 105 e talvez os 96 mil dólares. Vai chegar aqui? Eu não sei, eu não creio, tá? Eu não creio. Mas mercado é soberano, a gente não tem como saber o que vai acontecer de notícia futura para que de repente o preço venha a cair nesses patamares, tá? Eu fiz um reajuste desse canal aqui, só um minuto. Eu fiz um reajuste desse canal, se eu botar aqui no semanal. No último vídeo que vocês assistiram no canal aí, vocês provavelmente devem ter visto essa borda aqui do canal um pouquinho mais acima, tá? Então vocês iriam ver que eu falei que se tivesse um último fundo para fazer sem cair e desabar o resto do gráfico, seria aqui, né? Nessa zona aqui. E tá, ele testou aqui próximo a essa zona e voltou a subir. Então assim que a gente tiver o rompimento também desses 120 mil dólares aqui, 124, 120, 124, né? Semanal, a gente provavelmente venha a ver ele romper o meio disso daqui também, né? Que seria bem importante ele fazer isso. Não só vir testar aqui e depois cair de novo para testar isso aqui. Ele pode fazer isso, né? Mas o ideal é que ele rompa isso daqui para ter a bull run verdadeira, né? Porque até agora a gente tá basicamente faz uma subida, corrige, faz uma subida, corrige, faz uma subida, corrige. Quer dizer, a gente não tá tendo aquela alta parabólica, né, que eles falam, e uma alta parabólica e quase vertical, né, do gráfico. Então, isso é uma coisa que tá me deixando bem preocupado. Se a gente voltar pro semanal, vendo o Ishimoku, as nuvens de Ishimoku, a gente vai ter isso daqui, ó. A gente tem a construção de um padrão de alta, né? Ainda continua respeitando a nuvem de Ishimoku. Então provavelmente a gente tem ainda a tendência de alta aqui no gráfico de semana. No gráfico diário, a gente está nessa zona entroncada aqui, né? Ele chegou a furar a nuvem, veio aqui embaixo, testou. Agora ele precisa fazer um rompimento dessa zona aqui, dos 117 mil dólares. Ele precisa vir para cima disso aqui, fazer um pullback nessa zona aqui e seguir alta, entendeu? Porque se essa nuvem se abrir ainda, continuar se abrindo aqui para baixo, é provável que a tendência de baixa de curto prazo aqui continue, entende? Para buscar essa zona aqui ou aqui embaixo. A gente até poderia colocar alguns alvos aqui para baixo na extensão de Fibonacci, mas eu não vou fazer isso aí agora porque não é do interesse da análise de hoje. Se a gente esconder Ishimoku e colocar as médias móveis, primeiramente no semanal, aí no semanal a gente tem as médias móveis todas apontando para cima, tá? 21, a média de 14, a média de 7 ainda, né, chegou a fazer uma curvatura aqui para baixo e tal, mas a gente tem a média de 40, todas as médias apontando para cima, então assim, continuamos em tendência de alta. Tá? Se a gente partir aqui para o diário, novamente as médias aqui apontando para cima. Ó, todas começando a curvar e apontando para cima, tá? É isso que a gente precisa. Então, provavelmente a volta o retorno do gráfico até essa zona aqui, fazendo um reteste nessas médias móveis para pegar mais impulso e continuar a tendência de alta, venha a acontecer, tá? Se a gente colocar aqui também no gráfico de 4 horas, uma coisa interessante para a gente ver. Vamos tirar as médias móveis. Vamos colocar a retração de Fibonacci nesse topinho e nesse fundo aqui. Deixa eu tirar essa outra. Ó. Se tivermos uma retração, ele talvez venha buscar esse 61 de Fibo. Só um minuto, está invertido. Talvez a gente venha buscar o 31 ou 50 aqui, ó. Mas eu não vejo passar abaixo dessa zona aqui não. Até que também é o seguinte, a gente está tendo um fundo. Vamos pegar esse fundinho aqui. Ou esse daqui. O 61 aqui, ó. Pode ser que o gráfico venha testar aqui de novo essa zona, tá? Por mais que eu esteja vendo aqui que ele subiu, fez um teste já aqui e voltou a subir. Pode ser que ele não retorne, né? Mas assim, se tiver um retorno nessa zona aqui, é compra, né? Isto não é uma dica de investimento. Cada um que faça o que bem entender com seu patrimônio. Formação de ombro, cabeça e ombro, foi o que eu falei no último vídeo também. Disparou, né? E aí, qual que era o alvo, né? Para que a gente tenha uma noção melhor aqui, onde o gráfico pode buscar. Seria pegar a extensão do ombro e da cabeça e projetar para 119, quase 120 mil dólares, né? Esse seria o próximo alvo. Se a gente olhar o VPVR, aqui é uma zona bem forte de negociação,
talvez aqui seja um suporte, tá? Também. Por isso que eu acho que se o gráfico retornar, ele retorna nessa zona. O VPVR aponta isso. Aqui uma resistência. Eu mostrei para vocês ali, né? A retração toda essa queda aqui. Então, vamos partir aqui para os osciladores, tá? Eu não gosto de olhar o gráfico de 4 horas, porque o gráfico de 4 horas é para entrada, tá? Aqui já está mostrando um topo no RSI, ó. Então, provavelmente ele venha testar o 50, fazendo esse retorno aqui nessa zona que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Ó, o MACD também, o histograma em queda, tá? Talvez um provável cruzamento aqui da média móvel com o MACD, histograma em queda. Isso me leva a pensar que sim, teremos uma correção. Isso daqui é um topo. Gráfico diário, a gente tem o estocástico aqui também em sobrevenda. O RSI querendo vir para a zona acima dos 50, né, para começar a trabalhar aqui, iniciando a tendência de alta. O histograma aqui também iniciando esse movimento aqui de alta. Cruzamento lá da média móvel com o MACD. E aí assim, não vejo nada de fora do padrão aqui, fora do comum. No gráfico semanal, eu havia comentado sobre isso daqui, né? Cruzamento do MACD. E o crescimento do histograma, né? Mas aqui já pode perceber que já tem uma força vendedora fraca aqui, ó. Então esse histograma talvez não abra com muita força para baixo. RSI trabalhando acima da zona de 50, né? Apesar de termos topos mais baixos, né? Fazendo essa quedinha aqui. Isso me leva a pensar também que o RSI vai vir testar de novo essa zona de 50, um pouquinho abaixo aqui, antes de subir, né? Isso no semanal. Então, assim, tipo, talvez se isso aqui for um topo, ele venha testar e fazer um fundo duplo aqui, ou venha fazer um fundo mais baixo que o fundo, quer dizer, um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Evidenciando a nossa alta aqui. Não tem jeito, no semanal eu acho que ele retorna para vir aqui, fazer um fundo. Vamos ver. Deixa rolar. Não tem jeito, pessoal. Eu acho que ele vem para testar essa zona aqui. Isso aqui já é um sinal de topo, talvez. Pode ser que abra um candle verde aqui do lado, aqui, siga alta, pode, tudo pode, né? Tudo pode. O mercado financeiro é imprevisível. Mas assim, o que eu queria falar para vocês? A gente está já na zona de formação de topo, se caso respeitar os 500 a 550 dias pós-halving, que geralmente no clássico, né, que a gente vê, ele faz a formação de topo dentro desse período aqui, tá? Eu ainda estendi um pouquinho mais, porque geralmente o meu gráfico ele vinha até dia 31 de outubro, né? Como no último halving o topo foi ali passando ali, acho que foi dia 9 ou 10 de novembro de 2021, eu estendi até o dia 17 aqui, pode ser que ele venha trabalhar aqui, talvez, e depois desabar. Mas caso ele não suba, né, passando esse meio do canal aqui até o fim aqui, se ele romper já passando o final de setembro ali, ele seguir em alta, ele pode chegar aqui nessa zona. Se caso ficar trabalhando aqui e não ficar fazendo alguma firula, pode ser que o ciclo se estenda e aí talvez confirme aquilo que eu comentei com vocês. Pode romper também esse canal, né? E vir buscar um canal maior, que aí eu teria que desenhar ele aqui para vocês enxergarem. Eu já mostrei esse canal de longo prazo em gráficos anteriores, tá? Eu considero isso daqui um canal de médio e longo prazo também, mas um canal de tempo maior, gráfico maior, aí a gente teria aquela zona que eu já comentei com vocês. Que seria aqui acima, né, buscando aí 300, 400 mil dólares. Se ele fizer alta parabólica aqui, né, se realmente houver uma corrida no mercado aí para buscar valorizações acima disso. É que cada gráfico me mostra, às vezes, zonas diferentes, entendeu? Se eu botar no TradingView lá, peraí, só um minuto, eu vou colocar lá para vocês verem. E aí, pessoal, se eu mostrar para vocês nesse gráfico aqui, né, esse canal sendo respeitado no longo prazo, e esse é o canalzinho menor ali que eu mostrei no gráfico anterior, tá? O que acontece aqui, ó? A gente pode estar vindo testar essa zona aqui, e se romper isso daqui depois desse prazo aqui, até o dia 15 de novembro, ali, que foi onde eu coloquei a análise, né, dia 17 de novembro, na verdade, pode testar isso aqui e desabar depois, entendeu? Se caso romper e vier buscar, talvez ele trabalhe nessas zonas aqui, entre 250 a 350 mil dólares, tá?
Pode ser que ele chegue aqui, se caso o ciclo se estenda para dentro de janeiro ali e março, tá? Eu não vou cravar isso porque é um problema fazer essas previsões, porque a gente pode errar bem feio, né? E a minha ideia aqui é ser o mais assertivo possível e não ficar cometendo erros atrás de erros. E aí é o seguinte, então a gente tem duas zonas prováveis, né? Ou ele sobe até aqui essa zona, finalizando, talvez batendo aqui nessa borda aqui do canal, respeitando esse canal de médio e longo prazo aqui. E aí derrete, finalizando o ciclo aqui em meio de novembro, tá? Ou então ele vai continuar trabalhando aqui para buscar isso daqui, até março. Por que que pode acontecer isso? Cara, muito ETF, muita empresa comprando, muito institucional entrando, entendeu? Não tem indícios ainda de varejo entrando pesado, entendeu? Quando chegar na euforia máxima mesmo do mercado, que seria a tal da bull run e a alta parabólica, né, que eles costumam falar, aí eu acho que o pessoal que é do varejo começa a adentrar, entendeu? Por enquanto, eu não consigo ver ainda, uh, a entrada de varejo, né? E essa entrada de varejo é o que faria com que a gente tivesse alta parabólica, né? E essa alta parabólica ela pode vir a acontecer a qualquer momento, né? Só precisa da notícia certa ou da decisão de alguma coisa no mundo acontecer para que isso possa vir a se tornar realidade. A gente tem uma alta parabólica que nem essa, ó. Quase vertical, um paredão de compra. Frenético. Ou aqui, ó. Olha só. Isso daqui não vai mais se repetir no gráfico do Bitcoin, porque tem muito mais institucional. Você pode ver que a curva aqui no 2021 foi bem menor. Mas mesmo assim foi uma subida astronômica, né? Se pegar lá do fundo lá da notícia lá de março de 2021, de 2020, olha, 1.500% de alta. Se a gente olhar aqui, a gente já teve aí provavelmente uns 600% de alta, quase 700. Quase 700% de alta já. Se chegar até lá, será que bate os 1.000%? Aí, ó, 1.700% de alta. 1.800, talvez 1.900, talvez até 2.000% de alta, quem sabe? Tem como a gente saber, né? Uma coisa é verdade aqui, ó. Se caso houver a correção, né, de um topo provável desses aqui, a gente teria o que eu comentei já em vídeos anteriores, né? Se chegar no topo aqui, ó, disso daqui e corrigir até o 110, 51% de alta. Se vier até aqui, ó, 66% de alta. De baixa, desculpa, na correção do bear market, entendeu? Assim que ele fizer topo. Se acaso vier buscar esses valores aqui, que seria talvez aqui nessa faixa, vou botar bem no meio do caixote aqui para não... Ó, até o 110 ali, ó, 67% de baixa, e se for até o 70, 78% de correção. Não sei se vai fazer essa correção tão grande, não. Eu acho que a sardinhagem vai querer se desfazer, o pessoal vai querer se desfazer e as empresas vão continuar comprando. E aí a correção talvez seja menor, entendeu? Nesses patamares aqui de 120, 110. Acho muito improvável que venha buscar depois dos 70 mil dólares, mas tudo é possível. Então, vamos abrir o olho. Se a gente olhar aqui o Ethereum, pessoal, o Ethereum ainda não conseguiu romper a alta histórica aqui, né? A gente está ainda prestes a sair da ATH. Também está entrando nessa zona, se a gente for estender aqui para março, aqui, ó, a gente tem esses novos patamares e talvez, ao invés de buscar próximo aí os 16, 17 mil dólares, ele venha buscar aqui os seus 19, 20 mil dólares, tá? Fazendo topo aqui nessa zona aqui. Por aí, tá? Vai mais ou menos coincidir com o alvo disso daqui, ó, 78 da extensão de Fibonacci desse fundo, com esse topo e esse fundo aqui, tá? Então pode ser que a gente entre nesse patamar aqui. A Ethereum ainda tem muito para subir, tá? Depois a gente tem o total 1, 2 e 3. A dominância do Bitcoin aqui, ó, interessante. Dominância do Bitcoin, assim que romper isso daqui, aí sim vocês vão ver o que é alta nas altcoins. Vocês vão ver o que é altcoin season. Temos que romper essa média móvel de 200 aqui, tá? Para ele rasgar para baixo e fazer com que todo mundo fique rico. Se a gente olhar no diário aqui, ó, já estamos querendo perder fundo. Provavelmente a gente vai testar agora essa borda aqui do canal. Ele pode subir, fazer um pullback para romper isso aqui e cair. Assim que sair dessa zona da média móvel de 200 aqui, que nem é 200, na verdade é outro número, mas tá entre 200 e 250, tá? Que eu botei duas médias móveis andando junto aqui. Assim que fizer o rompimento disso daqui, a gente vai ter altcoin season explosiva.
E aqui, né, eu estou colocando até 30 de novembro. Se a gente for estender para março aqui, ó. Se a gente for colocar aqui para março, aqui pode vir caindo até março. Então, teremos talvez a altcoin season tão sonhada dos investidores de meme aí, ó. E assim, pessoal, já no total 1, tá? Valor de mercado total do mercado cripto inteiro, contando com o Bitcoin, todas as altcoins, a gente tem isso aqui, ó. Aqui bem forte aqui no semanal, tá? Provavelmente a gente chegue nesse topo aqui até o fim de outubro, tá? Caso, chegando aí a 5,26, 5,30 trilhões de dólares, talvez aqui nesse alvo aqui, ó. E aí, assim, tipo, eu acho que isso aqui vai assustar o mercado, vai fazer uma correção grande aqui, e aqui vai dar um paulaço para romper esse canal aqui. E aí a gente vê dinheiro massivo entrando, e aí buscar isso daqui, ó, os 12 trilhões de dólares. Vai acontecer isso, vai entrar todo esse mundaréu de dinheiro aqui no mercado cripto. Cara, não faço a mínima ideia. Os caras estavam comentando que talvez a gente atingisse o market cap do ouro, né, no Bitcoin. Aí eu penso o seguinte, né, se a gente está na faixa dos 4 trilhões de dólares ali no Bitcoin, desculpa, no total 1, e esse dinheiro sair de lá para vir para cá, pode ser que a gente tenha alta parabólica para atingir isso aqui, tá? Eu não sei o que vai acontecer, mas esperamos que tenha essa altcoin season aí também, que ajude o mercado, depois que esse dinheiro sair do Bitcoin, cair tudo para Ethereum, Solana e o restante do top 100, 200, 300, enfim. Vamos ver aqui. Gráfico diário. Mesma coisa lá, seguindo o que o Bitcoin está fazendo, tá? Só que o Bitcoin precisa romper esse topo anterior lá dos 117 mil dólares. Aqui a gente precisa sair dos 4 trilhões. E pode notar que já está fazendo a formação de um provável doji aqui, ó. Isso não é legal. Mas enfim. Vamos pro total 2. Sem o Bitcoin. Olha aí, ó. Chegando aqui basicamente na alta histórica. O rompimento já foi aqui, ó. 2021 já foi. Não, 2024. Aqui, desculpa, é gráfico diário. Aqui, ó. A TH é aqui. Ainda não chegamos na TH. Por isso que eu falo que eu acho que a gente vai ter um ciclo estendido por causa disso. Porque a gente vai ter que. A gente precisa sair desse patamar aqui, desse canalzinho, para vir buscar novos voos aqui, né? Aí vocês viram lá, 12 a 13 trilhões de dólares, né? Se aquilo lá derramar para cá, o alvo que a gente tem aqui, 6 trilhões, no total 2. Talvez aqui, né? Na casa dos 6, 7 trilhões de dólares até março. Outro detalhe, deixa eu ver. Gráfico semanal. Eu só vou passar pelo semanal aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e o pessoal não gosta de ver vídeo longo de cripto, tá? Fazendo a formação de uma xícara, uma alça de xícara, e aqui padrão vai jogar a gente lá para os 6 trilhões. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Agora, o que vai desencadear, não sei, a notícia, o que vai acontecer no mundo aí, eu não faço ideia. Mas talvez a gente tenha essa alta parabólica que a gente teve aqui em 2021, parecida, né? Similar, de repente. Total 3. Isso aqui é total 3. Todos eles estão bem parecidos, né? Formação gráfica muito parecida. Menos o Total 1. O Total 1 já saiu fora desse rompimento. Ele já fez aqui, ó, xícara, a alça da xícara e rompeu. Aí volta a ter essa de novo e agora vai embora. Duvido que isso aqui caia abaixo desses valores aí. Tá, o Total 3 ali também, mesma coisa, né? Formação da alça da xícara. Vai romper isso aqui, já tá próximo do rompimento, né? Tá próximo de romper isso aqui. A gente vai ter aqui explosão de alta. O mercado vai vir buscar essa outra zona aqui do 1,7 trilhões. E aqui, né, os alvos para o Total 3 estariam aqui, ó. 4,5 trilhões, se caso for até março, abril, não, abril. Aqui, ó, caso for até março, feio, essa faixa aí. 4,31 trilhões de dólares. Que é basicamente a duplicação desse canal, dessa lateralidade aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, fundo e topo, a gente projeta isso aqui para cima, a gente tem esse alvo aqui. Coincide também com o canal lá de alta aqui, né? E o total 4, né? Não seria total 4, seria o Others, né? Que eles chamam, que é o total de cripto sem o Bitcoin, top 10, e, enfim. A gente talvez tenha a busca dele aqui em fevereiro e março. Vou colocar aqui março. Na casa dos 4,20, 4,30 trilhões de dólares.
Se esse dinheiro todo desaguar para altcoin, cara, vocês vão ver a maior paulada de altcoin da história. Eu espero que respeite esse canal e venha testar isso aqui, entendeu? Eu gostaria muito que viesse aqui. Ia fazer eu mudar de vida, cara. E então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal para ter mais análises aí. Se puder apoiar o canal também, eu deixo o Pix aí no cantinho. E se vocês quiserem ajudar em cripto, tem o endereço da carteira logo abaixo aí na descrição. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana aí. E vamos embora que agora é só alta. Fui, abraço.